Olá, pessoal. Prazer imenso estar com vocês aqui para a gente iniciar essa série de pequenos treinamentos, não é? Sobre ergonomia, desde as questões mais básicas até questões mais complexas e necessárias para o desenvolvimento do ergonomista. Meu nome é Márcio, eu estou há mais de 25 anos na área da ergonomia, vim de uma grande empresa. Sou mestre em ergonomia pela Federal de Pernambuco, especialista em ergonomia pela Universidade de São Paulo, diretor ABERG, diretor PRODERG, membro da ABNT para a tradução das ISOs de ergonomia no Brasil e membro do NEXA, Núcleo de Estudos de Ergonomia Experimental e Avançada. Okay? Minha trajetória em ergonomia veio de uma grande empresa com problemas sérios, né? Tivemos lá mais de 800 afastados. Nós tivemos a oportunidade de investir bastante em ergonomia, alguns milhões de dólares a empresa liberou na época para que pudéssemos mudar uma situação bastante grave, conseguimos. Eu estou falando de 86 a 90, em 90 já tínhamos revertido a situação, já tínhamos zerado nossos casos. Em 96 abri a PRODERG. De lá para cá, a gente vem trabalhando com grandes empresas na área da ergonomia, petroquímica, farmacêutica, alimentícia, no Brasil e fora do Brasil. Ok? Então, espero contribuir com vocês no sentido de construção do conhecimento. Nesse primeiro material, uma ideia bastante inicial, né, principalmente para os ergonomistas que estão começando, sobre o que é ergonomia, qual a necessidade dela e como a gente pode estar tratando no nosso dia a dia. Ok? Então, um ponto importante nessa discussão, ergonomia não é tão simples quanto parece. Ela está no meio de diversas áreas complexas. Né? Então, se você perguntar para que serve, onde é que está a ergonomia? Ela vem exatamente para suprir uma limitação que existe entre duas áreas de atuação. A primeira, a área que estuda fatores humanos, e a outra a área de engenharia. Então, quem conhece fatores humanos não conhece engenharia, quem conhece engenharia não conhece fatores humanos, fica um buraco ali no meio. A ergonomia vem exatamente fazer essa ligação entre os fatores humanos e engenharia. O objetivo da ergonomia é sempre adaptar o trabalho, né? Adaptar as coisas ao ser humano. Você usa o ser humano como base para desenvolvimento de algo técnico ou algo organizacional. Bem, pessoal, então está aí uma questão importante. Muitas pessoas fazem muito essa alusão da ergonomia como algo que só trata de doença, e ergonomia não é isso. Ergonomia, ela trata muito de projetos, de soluções. O objetivo dela é mais projetual do que estudar doença. Ok? Vamos lá. Então, a ergonomia ela busca adaptar o trabalho aos limites psicofísicos humanos. Então, não são só limites físicos, são limites psicossociais. Esse ser humano dentro do ambiente precisa de um apoio, alguém que estude suas limitações para fazer o projeto. Ok? Então, o projeto refere-se ao objetivo final. Então, nós levantamos uma demanda e existe um projeto que vai resolver essa demanda. Está aí uma das questões mais cruciais e um dos maiores erros dos ergonomistas de uma forma geral, não é? Ergonomia se pauta em quê? Se pauta na demanda, na análise da demanda. Uma maneira simples da gente entender isso é olhar uma consulta médica. Né? Então, nós temos lá o médico, né? O trabalhador chega, ou o paciente chega até esse médico, e a primeira pergunta que o médico faz é: o que você tem? Né? E essa pessoa diz o seguinte: eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor na perna, eu tenho dor no braço, eu tenho dor de estômago. Né? Então, o médico vai explorar essa demanda, vai entender essa demanda. Muitas vezes de uma forma bastante simples, não é? Eu tenho uma espinha, não é? Eu tenho um cravo, não é? Ou tem algo muito complexo, eu tenho uma dor no peito. Okay?
Então, a profundidade da investigação desse médico vai depender muito da demanda. Então, a princípio, o que o ergonomista precisa entender no trabalho é que, inicialmente, ele precisa definir muito bem a demanda. É um dos grandes erros que a gente encontra na análise dos ergonomistas. Ele começa a análise dele dizendo: o trabalhador, por exemplo, tem dor de cabeça. Plano de ação, tapete antifadiga. Então, você olha a demanda dele e não conversa com o plano de ação. Né? Então, nós somos contratados, primeiro, para levantar a demanda, segundo, para dar as soluções. Né? Então, a participação dos trabalhadores é fundamental e evidente. A NR01 e a revisão da NR17 já colocaram isso nos eixos. Né? Sem a participação dos trabalhadores, é impossível o ergonomista fazer uma boa análise da demanda. Qual é seu problema, afinal? Quais são as demandas, afinal? Bem, ideias e recomendações são importantes. O trabalhador, ele nem sempre tem noção do que precisa ser feito, mas ele precisa ser ouvido, não é? Ele sente qual é o problema, ele sente as dificuldades que ele tem no trabalho dele. Bem, pessoal, e aí entra uma questão que a gente tem que estar muito atento. Né? Eu estudei todo o trabalho, eu tenho uma ideia do que ele faz realmente, e entra uma discussão sobre 2 pontos, a tarefa e a atividade. Primeiro ponto, né? A tarefa que a empresa quer. Né? Leva o lixo para fora. Essa é a tarefa. Ele vai fazer. Mas ele faz trabalhando na atividade. A atividade é o que ele faz de verdade. Então, ele precisa levar o lixo para fora, mas ele precisa encontrar o supervisor dele que está sempre em reunião, o supervisor dele tem a chave, entrega a chave para ele, na hora que ele vai pedir, a porta está fechada, trava a porta, ele pega o saquinho, está um grudado um no outro, na hora que ele vai tirar o lixo, está cheio de abelha e formiga, ele toma um monte de picada, na hora que ele tira o lixo, sai pingando, ele precisa passar o álcool e limpar o chão. Então, muitas vezes a empresa acredita que ele faz a tarefa do jeito que ela acha que ele faz, mas ele tem que empregar uma série de regulações, uma série de ações para executar essa tarefa, tudo bem? Então, um dos papéis principais do ergonomista é justamente chamar a empresa e falar o seguinte: olha, vocês acham que ele leva o lixo para fora de uma forma simples, mas ele é obrigado a fazer isso, 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 isso. É o trabalho real dele. Né? Então, quando se discute lá a prescrição do trabalho e a tarefa real, tem o objetivo exato de chamar a empresa e falar: olha, você não conhece bem o trabalho. Não é tão simples quanto você imagina. Então, esse iceberg, não é, que exemplifica a atividade, o que ele faz de fato, é algo que precisa ser muito bem tratado pelo ergonomista. Tá? Ergonomia não lida com o que adoece. É importante tirar isso da mente. Ergonomia estuda o trabalho. Ergonomistas são bons estudiosos do trabalho. Ok? Então, a ET, a análise ergonômica do trabalho, um dos pilares dela é desvendar o trabalho. Muito bem. Então, aqui como nós falamos, nós temos a tarefa e a atividade, né, desses trabalhadores aí que criam essas regulações, né, porque ele vai tentar fazer da forma mais simples, que ele gaste a menor quantidade possível de energia. Então, essas gambiarras, essas regulações, elas demonstram falhas do projeto. Ok? Muito bem. O trabalho, não é essa palavra que parece tão simples, não é? Trabalho, né? Todos nós trabalhamos, não é? Ele precisa ter objetivos. O primeiro dele, ele não pode causar fadiga. Né? Eu diria o seguinte: o ergonomista ele precisa estudar fadiga, ele não pode estudar doença. A fadiga ela começa com algo muito pequeno e ela termina com algo muito grave, não é? Então, um indivíduo que entra em fadiga, ele vai criar uma série de pausas furtivas, né? Você pode ter acidentes envolvidos, essa fadiga pode estar relacionada com pausas furtivas, essa fadiga pode estar relacionada com qualidade, não é?
Então, a fadiga é algo muito mais sério, né? Só que diferente daquela visão binária que nós temos, ela está dentro de uma régua. Ela pode ser uma fadiga muito pequenininha, ou ela pode ser uma fadiga muito grande, sem a doença. Bem? Então, é importante a gente entender o papel da fadiga como objeto do nosso estudo. Okay? Então, o trabalho precisa ser fácil, leve, rápido, prazeroso, precisa ter um objetivo. Okay? Então, o que nós precisamos estar lidando com as engenharias, as empresas, com os projetistas do trabalho, é se eles sabem ou não fazer essa projetação do trabalho. Muito bem. Qual que é o papel do ergonomista nesse contexto? Ele é um investigador do trabalho. Okay? Qual é o papel do ergonomista? Ele é um investigador do trabalho. Ele tem que identificar essas demandas, primeiro como uma DG, uma demanda gerencial. É o que a empresa fala. Olha, o absenteísmo é muito alto, eu tenho muitas queixas, a minha qualidade é muito ruim, eu tenho muitos acidentes, ok? Ele vai confirmar essas demandas quando ele se aproximar da atividade, se aproximar do trabalhador, ou vai reconstruí-la. Por exemplo, eu posso ter um trabalhador se queixando de dor e descobrir que essa dor pode ter um fundo de uma pressão muito grande de prazos, de metas. Eu posso ter um trabalhador extremamente estressado no posto, com baixa exigência biomecânica, mas com alta exigência cognitiva. São aqueles trabalhos em que no turno da manhã todo mundo se queixa, à tarde ninguém se queixa, algo está errado, ok? Então, o ergonomista ele precisa ter esse papel, né, de investigador, né, e não acreditar na demanda desde o primeiro momento. Né? Muitas vezes você vê na análise ergonômica uma exploração muito superficial da demanda. O ergonomista olha o posto, a cadeira está ruim, o monitor está ruim, sem conversar com as pessoas, sem conversar com o trabalhador, né? Quais são suas demandas, afinal? Bem, esse ergonomista, depois de identificar as demandas, precisa ranqueá-las, senão fica tudo num plano só para a engenharia, eles não vão saber ajudar nos planos de ação. Então, existem demandas que são muito graves, existem demandas que são muito tranquilas, mas são demandas, precisam ser tratadas. Existem demandas quantitativas, né? Eu posso medir peso, força, distância, ok? Mas existem demandas que são qualitativas, ok? Por exemplo, o nível de estresse. Nós temos aqui, por exemplo, uma questão de relações pessoais, não é? Pressão de chefia, isso tudo tem uma dificuldade muito grande em ser medido. Então, o ergonomista ele vai tratar com questões quantitativas e vai tratar de questões qualitativas. Em ambos os casos, ele precisa medir. Tudo bem, pessoal? Enfim, ele vai contribuir para a definição dos planos de ação, mas ele não vai ser dono do plano de ação. O plano de ação é uma negociação entre os especialistas da área, os engenheiros, os supervisores de produção, analisando as recomendações do ergonomista. Muitas vezes o ergonomista fala o seguinte: vamos colocar um robô aqui, $1 milhão, não é? Aí o supervisor da área, 30 anos da área, diz o seguinte: uma mesinha de roletes não serve? Serve. Então, eu posso trocar, não é, as minhas recomendações pelos planos de ação, sim. Só que quando eu construo esse plano de ação, eu preciso pôr um responsável, data, e definir quando eu vou fazer isso aí. Ok? Muito bem, pessoal. Então, o que mudou nesses últimos anos foi justamente a participação desses trabalhadores, não é? Como fonte, não é? E fonte inesgotável de informações para a definição do trabalho e a definição
das demandas. Ok, pessoal? Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, outro ponto que eu queria conversar com vocês, não é? Nessa construção dos conhecimentos, não é? Tem relação com demandas ergonômicas. Nós tratamos da fadiga, ok? A fadiga é o nosso grande objetivo de estudos, não é? Então, nós temos lá demandas quantitativas, demandas qualitativas, não é? Esse indivíduo entrou em fadiga, e o que paga o pato primeiro? A qualidade. Não é? O indivíduo entrou em fadiga, não consegue dar a qualidade necessária. Produção, segurança, desconforto, doenças, erros humanos, improvisações, desorganização. Então, existem diversas maneiras de eu entender como esse trabalho foi projetado, se ele foi bem projetado, né? Se ele é um trabalho fácil, se ele é um trabalho que exige baixo gasto energético, se ele é um trabalho rápido, ok? Então, a ergonomia ela é extremamente importante para o desenvolvimento da empresa. Uma empresa não consegue avançar sem ergonomia, pessoal. Ela vai bater num limite humano, esse limite humano vai impedir o bom funcionamento do próprio sistema produtivo, ou sistema de serviços. Bem? Então, como princípios da ergonomia e o que nós vamos avaliar, primeiro, as questões físicas. São fáceis, força, peso, empurrar, puxar, não é? Nós temos ISOs de ergonomia, mas para frente nós vamos falar um pouco sobre elas, não é? Nós temos as questões organizacionais, como o trabalho é organizado? Que hora você tem pausa? Né? Como é dividido o seu trabalho? Como é organizado? Como é balanceado o seu trabalho? Então, as questões organizacionais são muito importantes e elas têm um papel muito relevante na definição da carga mental de trabalho, né? Da ergonomia cognitiva, memória, tomadas de decisão, raciocínio. Bem, então, alguns trabalhos eles têm uma organização de trabalho muito ruim, né? Isso afeta o cognitivo, né? São trabalhos, por exemplo, com muitas horas extras, são trabalhos confusos, são trabalhos, por exemplo, que não têm lógica, que o treinamento é muito ruim. Isso vai afetar justamente a necessidade de uso, né? De raciocínio cada vez de uma forma mais importante, né? Que vai afetar a ergonomia como um todo. Tá? Então, muitas vezes a gente vê o problema como físico, e a raiz desse problema está lá no organizacional, né? Que vai afetar o cognitivo. Vocês veem aí o avião que mais caiu, o avião mais moderno, mais automatizado, alguém errou. Alguém não estudou o piloto como deveria ter estudado, quais as regulações que ele empregava. Isso é, não se estudou a atividade. Bem? Então, essas três áreas precisam ser analisadas pelo ergonomista para a definição das demandas que podem ser físicas, organizacionais e cognitivas. Muito bem. Em relação às demandas qualitativas, isso chama muita atenção, né? Então, você tem, por exemplo, aqui, proibido fumar e do lado um local para jogar cigarro. Então, essas demandas, elas são problemas, mas não podem ser medidas, mas são importantes para nós. Olha, só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre fadiga, né? Então, eles pegaram lá um grupo grande de pessoas, através da sudorese, mediram o nível de estresse e foram criando dificuldades, né? Eles queriam entender um pouco melhor, né, como funcionava a questão do que realmente causa estresse nessas pessoas. Pegaram motoristas, colocaram para dirigir e foram criando dificuldades. Pedal ruim, volante ruim, motor ruim, estrada ruim, vidro ruim. Colocaram uma cobra dentro do carro, um rato dentro do carro e uma abelhinha dentro do carro. E o que mais afetou esses motoristas, o que mais causou estresse nesses motoristas foi a abelhinha. Tudo bem? Por quê, pessoal? É interessante isso, né? Poxa vida, né? Mas
é algo que não causaria um dano tão grande, né? Causaria uma picada, mas o ser humano tem muita dificuldade em lidar com coisas aleatórias. É assim que funciona o ser humano. Aí vem aquela pergunta: o teu trabalho é organizado ou ele funciona? Como é que funciona a organização, né? Muitas vezes você vai ver o trabalho, ele é uma loucura, funciona por causa das regulações, as centenas de regulações, como o trânsito. A partir do momento que o trânsito falha, que o sistema falha, as pessoas vão criando regulações, vão entrando pelas laterais, pelas ruas paralelas. Aquelas são as regulações. Então, muitas vezes você olha um trabalho, ele funciona, bacana, legal, mas na hora que você vai fazer uma análise desse trabalho, ele é repleto de regulações e gambiarras. Bem? Então, as questões qualitativas, elas fazem parte importante da investigação do ergonomista. Tá? Nós temos os ergonomistas do biomecânico, né? Então ele vai ter força, peso, né? Aplica uma ferramenta e está aqui minha análise ergonômica. Isso não é análise ergonômica, pessoal. Uma análise ergonômica, ela precisa olhar os três campos: o físico, o organizacional e o cognitivo. Muito bem. E em relação a essas demandas qualitativas, questões como: qual é o seu nível de estresse? Qualidade do sono, quantidade de sono, não é? Nível de concentração, aprendizado, fadiga física. Né? Então, nós temos que explorar e aprender, dar um valor às questões qualitativas. Quais são as abelhinhas? E uma forma simples de fazer isso, existem diversas réguas, não é? Então, vocês enxergam aqui uma régua, né? Muito satisfeito, satisfeito, indiferente, satisfeito, muito satisfeito. Ou pode ser uma régua de 0 a 10. Olha, 0, tudo que você me falar, né, me dá uma nota. Então, por exemplo, o cheiro do meu posto é muito ruim. Ok? Legal. De 0 a 10, 10 sendo insuportável, 0 sendo sem nenhum nível de estresse, que nota você dá? Nota 6. O que mais você tem de problema? Na troca de turno, todo mundo entra aqui e faz a maior bagunça. De 0 a 10, isso daí é 7. Olha, os telefones atrapalham. Legal, de 0 a 10, que nota você dá? Nota 9. Então, você vai conversar com diversos trabalhadores, vai ver o que se coincide. Quais são os problemas deles e quanto pesa esses problemas neles? É por isso que análises ergonômicas, em que o ergonomista é o começo, meio e fim da análise, né? Ele não conversa com ninguém, ele bate o olho e diz: olha, os problemas estão aqui. Não funciona muito bem, pessoal. Então, nós precisamos entender, explorar, levantar as demandas. Vocês me perguntarem qual é o principal papel de um ergonomista: levantar demanda. Segundo, dar valor a essas demandas. Ele poderia até, só com isso, entregar para a engenharia e pedir ajuda técnica nas engenharias. Ok? Por quê? O engenheiro, entendendo qual a dimensão daqueles problemas, ele pode ajudar na solução deles. Ok? Agora, não adianta chegar para a engenharia e falar: olha, o funcionário está com um problema no externo cleitomastoide. Ele não vai entender, sem dar um valor. Então, as engenharias, as gerências, são áreas técnicas. Elas precisam de medidas, precisam de números, ok? Por isso a importância da gente ter réguas. Em tudo que a gente apresentar, colocar regras. Tudo bem, pessoal? E essa investigação, ela tem um papel, muitas vezes, complexo, né? Em que a gente bate o olho e não vê problema. Na hora que você começa a aprofundar, que você vai treinando os olhos, né? Você vai identificando problemas graves, né? Como, por exemplo, nós temos aqui atores, né? No primeiro momento você olha a sujeirinha nos dentes, né? Mas quando você começa a treinar a visão, você vê um dedo a mais, você vê uma orelha a menos, você vê uma mão meio estranha. Então, a gente tem que estar aberto para explorar essas atividades, treinar essas atividades, num ponto de vista que leve em consideração o físico, organizacional e cognitivo. Muito bem. Então, pessoal, o objetivo nosso, nesse pequeno bate-papo nosso, era justamente trazer
esses alicerces da ergonomia, a importância de uma boa investigação da demanda e, devagarzinho, a gente introduzindo questões mais complexas, né? Abrimos esse canal, devemos estar realmente apresentando questões pouco exploradas, como a defesa jurídica, questões envolvendo projeto na ergonomia, ergonomia de concepção, ergonomia cognitiva. Vamos dar algumas dicas de livros, né? Acho que é sempre importante a gente estar falando sobre a importância da gente estar lendo bons livros. Eu tenho aqui o livro do Alain Bisnet, Por Dentro do Trabalho, importante ler, porque faz uma boa apreciação sobre o papel do ergonomista como um analista de demandas, não é? Então, quando você trabalha com empresas, principalmente com empresas, né? A ergonomia ela pode entrar em diversas áreas, mas o objetivo é justamente você responder uma demanda. A empresa não está te contratando para você levantar o óbvio, ela está te contratando para você levantar demandas que ela não consegue enxergar, né? E esse é uma questão sempre complexa no sentido de onde eu devo atuar isso, porque a ergonomia ela está no meio de áreas, né? Ela não é uma área específica, né? Qual que é o problema dela na indústria, né? Nas empresas, no trabalho de um ponto de vista geral, né? Quem conhece engenharia, a engenharia vai tomar as ações, a engenharia ela é dona do projeto, né? E o problema é que quem conhece engenharia não conhece ser humano, quem conhece ser humano não conhece engenharia, fica um buraco ali no meio. O ergonomista faz essa ponte entre os fatores humanos, as demandas humanas, de modo a levar as engenharias as demandas de uma forma mais palatável, né? De modo que ela consiga entender e ajudar realmente nesses projetos, né? Então, esse é um ponto importante, porque muitas vezes a gente até confunde o papel do ergonomista como projetista. Numa análise ergonômica, ele não é projetista, ele recomenda. O plano de ação ele é uma negociação entre essa recomendação desse ergonomista e o projeto em si. Então, muitas vezes, o ergonomista sugere algo, ele não é um especialista na empresa, né? A empresa tem seus especialistas. Então, quando ele recomenda algo, ele tem que negociar esse algo com a empresa. Muitas vezes ele recomenda um robô para fazer um transporte de sacarias, por exemplo, e o dono da área, o supervisor da área, o mecânico da área, o engenheiro da área, seja lá quem for, sugere, olha, uma mesinha de roletes não funciona do mesmo jeito? Funciona. O robô custa R$1 milhão, uma mesinha custa R$10 mil, então, um exemplo, né? E então você pode negociar a transformação dessas recomendações em planos de ação com datas, responsáveis e tudo mais, assim como a NR01 está pedindo. Bem, então agradeço a vocês pela atenção tomada, né? Fiquem atentos, a gente vai trazer aí outros assuntos, né? Assuntos mais complexos, assuntos mais importantes, principalmente depois que a ergonomia a NR17, né, foi revista e aspectos organizacionais foram colocados, né, foram retirados lá no manual de aplicação da NR17, colocado dentro da NR17, o que trouxe uma obrigatoriedade de itens que aparentemente são fáceis, mas não são. A organização do trabalho ela precisa ser muito bem entendida, não é tão fácil, né? Ela bate diretamente nas questões cognitivas, principalmente nesse trabalho transformado que nós estamos enxergando nos últimos 20 anos, né? Um trabalho que está deixando de ser físico, passa a ser um trabalho mais cognitivo e precisa de uma atenção muito grande com esses impactos organizacionais e os efeitos cognitivos e psíquicos, tá? Eu diria até psicossociais. Ok, então, muito obrigado. Um grande abraço a todos e fiquem atentos que vamos colocar outros itens, né,
periodicamente. Acredito que mensalmente a gente deva colocar alguma coisa nova para vocês. Um grande abraço a todos. Até logo.